Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Eu me chamo Rafael Gama. Esse aqui é o meu canal, Filosofia Ser o que se é. O vídeo de hoje, na verdade, eu quero bater um papo com você, a gente trazer uma reflexão, de uma frase que eu ouvi mais ou menos um ano atrás, e eu sempre penso nessa frase, eu aprendi isso no budismo. Tudo está ligado e tudo está interconectado. A monja Coen até fala assim, que nesta colcha de retalhos da vida, todos nós somos um. E realmente é verdade. E eu quero até sustentar isso com base na filosofia, no que eu aprendi. E a minha objetivo, desse vídeo, desse canal, é trazer o que eu tenho aprendido aí, na faculdade, para a gente refletir um pouquinho sobre as questões que permeiam a nossa humanidade. A gente vê muito agora nos últimos tempos questão de intolerância política, intolerância sexual e intolerância religiosa. Então a gente tem visto aí nos últimos meses aí, nos jornais, infelizmente, muita questão de intolerância religiosa, um grupo aí de pessoas denominados cristãos invadindo certos templos de Umbanda, certos terreiros e quebrando e destruindo e falando certas coisas. A gente vê aí em alguns países as pessoas matando em nome de Deus, e etc. E a reflexão que eu quero trazer para você, para a gente pensar aqui, é exatamente nesse questionamento de que, nessa filosofia que o budismo fala, de que tudo está ligado e conectado e que nós somos um. Olha que interessante. Eu não sei se você sabe, mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela só é o que é hoje graças aos povos árabes, o pessoal do Islã, a religião Islã. Sim, por que eu vou te falar isso? Para você ver que o quanto a gente deve respeitar todas as religiões, todas as crenças e que todos nós somos um. Lá atrás, não sei quantos séculos atrás, então quando os povos árabes eles começaram a difundir a sua cultura, eles tomaram a Grécia. Uma coisa interessante que eles tomaram lá foi o quê? Eles tomaram a Grécia, mas primeiro ponto, eles respeitaram a cultura daquelas pessoas, a cultura daqueles povos. E aqui a gente faz uma comparação, de quando o cristianismo começou a se dissipar, por entre os povos, ele fez uma questão contrária. O cristianismo, ele veio impondo, a sua base como verdade, a sua filosofia da verdade revelada. E quem cultuasse a natureza, como a gente vê aí os pré-socráticos, que eles buscavam explicações mitológicas, a natureza e etc. Ou seja, se você cultuasse a natureza, você acreditasse que a natureza era uma manifestação de Deus, você era considerado pagão para a Igreja Católica. E aí, se você defendesse a sua fé, você era morto, Então, a Igreja Católica, ela começou a crescer, e ela dominou as pessoas através do medo, através da culpa, vamos dizer assim, para difundir a sua religião. Eu não vou entrar em mérito se isso é certo ou errado, que quem sou eu para falar alguma coisa. Eu só estou apenas contando a história para a gente entender como todas as religiões têm a sua importância. E para a gente refletir um pouquinho, para pensar um pouco e a gente tentar voltar a resgatar o respeito que existe para o próximo, porque hoje está complicado, Quando a cultura árabe quando os povos árabes foram invadir lá a Grécia, eles respeitaram a sua cultura. E aí eles tiveram acesso aos textos clássicos, aos clássicos aí da época, Platão, Aristóteles e outros caras bons aí que a gente sabe. E eles buscaram na filosofia, na filosofia deles, argumentos que sustentassem a sua fé. Fazendo uma observação aqui, a Igreja Católica fez diferente. Os povos árabes, ao invadir a cultura, eles buscaram na filosofia argumentos que sustentassem. A Igreja Católica, também fez a mesma coisa. A gente vê lá a base de Platão e base de Aristóteles, Mas a Igreja Católica fez uma coisa que os outros povos não fez, que é se apossar. Então vamos dizer que a Igreja Católica se apossou, se apoderou do conhecimento da filosofia para provar que a filosofia falava que eles tinham a verdade revelada. São pensamentos diferentes, Os povos árabes utilizaram como base teórica, vamos dizer assim, a filosofia para sustentar os seus argumentos. E a Igreja Católica se apossou daquilo, No entanto que você vê que o período medieval, uns chamam de idades das trevas, porque não tinha-se produção de nada, era tudo controle da Igreja, E a Igreja se aliou ao Estado, porque a Igreja passou
o poder e o controle, e o Estado, é claro que ele tem interesse em controlar as pessoas, ele se aliou. Então quem pensasse contra ia para a fogueira, se você publicasse uma obra você teria que ter autorização da igreja. Então a igreja, ela se apossou daquilo, né? Se apossou daquilo como ele sendo a verdade absoluta. Então aí a gente já vê uma diferença. Mas no fundo, todos têm a sua importância. Porque a Igreja Católica, se não fosse lá a disseminação da cultura árabe, dos povos árabes, do Islã, né, em especial, os dois principais filósofos da Igreja Católica, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles não teriam acesso às traduções da filosofia para eles se apossarem, para a Igreja Católica se apossar. Olha que interessante isso, né? Então, os gregos, os povos árabes invadiram a Grécia, né? Respeitaram a sua cultura, pegaram a base da filosofia para sustentar a sua fé, a sua religião. A Igreja Católica, entre o século V ao século XV, que difundiu o cristianismo, se apossou da filosofia, né? E se não fosse os povos árabes, né, os filósofos Santo Agostinho e Tomás de Aquino não teriam acesso às traduções. Por quê? Os caras que invadiram, né, em especial Averroes e Avicena, eles traduziram os escritos, né, dos clássicos. E aí, esses caras como Santo Agostinho e Tomás de Aquino tiveram acesso às traduções. Olha que importante a religião árabe para a religião cristã. Entende? E olha a importância da religião cristã. Dentro da religião cristã, do catolicismo, a gente tem um movimento que se dividiu por linhas de pensamento, que era Santo Agostinho e Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho tinha como base Platão e Tomás de Aquino Aristóteles. Então dentro da própria igreja já houve a divisão de filosofia de pensamentos. Só que Santo Agostinho, ele tinha uma máxima que era crer para compreender. Eu preciso crer para compreender. E Tomás de Aquino falou, não, eu não posso abrir mão da minha razão, eu preciso compreender para crer. Olha que interessante, dentro da própria igreja, a divisão de pensamentos, né? E hoje a gente vê pessoas aí brigando por religião, sendo que dentro da própria religião delas tem linhas de pensamento diferentes. Diga-se de passagem, né, para quem foi criado na Igreja Católica, assim como eu fui na Renovação Católica Carismática, que para tudo deles é do demônio, tudo deles é do mundo. É exatamente essa briga de disputa de poder e fé, né? Que na minha opinião é uma coisa tão pequena, né? Tem coisas muito maiores aí pra gente ver. E se não fosse esses dois movimentos, né? A patrística com Santo Agostinho e Tomás de Aquino com a escolástica, a gente não teria hoje as universidades. Olha que interessante, né? Ó, até o meu gato está aqui. Romeu, não vai comer o fio do microfone. Olha lá, de novo aparece um gato. Aqui em casa são 9 gatos no total. Né, Romeuzito? Deixa eu gravar aqui. Então, o que acontece? Hoje nós temos acesso às universidades públicas, universidades particulares, universidades EAD, como é o caso da Uninter aí, que eu faço filosofia lá, graças à Igreja Católica, cara. Ao período lá da escolástica. Olha que interessante. E aí volta naquela máxima do budismo. Tudo está ligado e interconectado. Então a mensagem que eu quero trazer para você hoje é que a gente possa refletir como todos nós temos a sua importância e que é importante buscar aquilo que a gente acredita, né? Eu venho passado por diversas transformações no curso de filosofia e isso é muito bom, porque desconstrói muita coisa e faz você ter um olhar de uma maneira crítica, mas não é crítica de negativo, mas uma maneira crítica de reflexão, entende? Então é interessante essa desconstrução que a filosofia faz. Essa desconstrução de pensamentos que são herdados e que a gente simplesmente repete, né? E hoje eu consigo ver assim o próximo, e eu devo isso também à filosofia, enxergar o ser humano na nossa totalidade como nós somos, né? A gente é esse corpo, a gente é esse espírito, mas o que passou lá atrás? Entende? Então tem muita coisa, e o que vai vir para frente? Então nós temos que ser gratos sim a todos os nossos ancestrais, os nossos antepassados. Devemos pedir sempre, né, independente da sua religião, pedimos ao plano superior, a todos os espíritos do bem que possam os libertar, que possam nos manter na caminhada do desenvolvimento rumo ao progresso.
Porque o primeiro mandamento da Bíblia, isso está em qualquer Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? E a filosofia vem confirmando tudo isso. Então que a gente possa nos respeitar, que a gente possa nos compreender, possamos respeitar e amar o próximo assim como ele é e não como a gente gostaria que fosse. Porque à medida que a gente faz o bem para o outro, o bem volta para nós, né? E a gente está passando um momento tão delicado na política que, um exemplo, né? Que se você não é de direita é porque você é de esquerda, se você não é de esquerda é porque você é de direita. Não, nós não somos nem direita e esquerda, nós somos seres humanos. E a gente precisa trazer essa importância de que todo mundo tem o seu papel importante. Né? Quem sabe assim a gente consegue acabar com a corrupção que está assolando o nosso país, né? E a gente possa respirar um pouco mais aliviado. Então a mensagem é essa. Todos nós estamos ligados uns aos outros de uma maneira ou de outra e que a gente possa nos amar e nos respeitar. Tá bom? Então se você gostou dessa mensagem, deixa seu like aí, que é importante para o canal crescer, eu trazer mais vídeos desses reflexivos, porque o meu objetivo é exatamente esse, trazer o que eu tenho compartilhado, o que eu tenho aprendido na faculdade e junto às minhas reflexões, para trazer novas reflexões. E assim a gente cresce como um ser humano, tá bom? Então se inscreva no canal, clica no sininho aí para receber as notificações sempre quando eu tiver um novo vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima.